Amém? Então quero convidar vocês a acompanharem comigo aí a leitura de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 34. Então Lucas capítulo 24, de 13 a 34. Eu vou usar a NVT, a mesma aqui do telão. Então diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, repito, o tema da mensagem dessa manhã, o tema que eu quero compartilhar com vocês, é o caminho de Emaús. Nós vamos falar sobre a restauração da intimidade com o Senhor. Então, semana passada nós comemoramos a Páscoa, falamos sobre Jesus como o nosso Cordeiro Pascal e fizemos aí um panorama da ceia do Senhor com os discípulos e os acontecimentos posteriores à ceia, né? Então, nós vimos ali a traição de Judas, a prisão de Jesus, a negação de Pedro, os 6 julgamentos pelos quais Jesus passou, a crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Então foi um panorama dos últimos momentos do Senhor aqui na terra. Então hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos expor esse texto de Lucas 24 a partir do versículo 13. É um texto que registra um acontecimento posterior à ressurreição de Cristo. Foi um encontro do Senhor com 2 dos seus seguidores que estavam a caminho de Emaús. Emaús era um povoado próximo a Jerusalém. Se você prestou atenção nos detalhes, era um povoado que estava mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse a região metropolitana de Jerusalém, basicamente isso, né? Então, digamos assim, tinha ali a cidade de Jerusalém, a capital de Israel, e tinha os povoados ao redor. Um deles era Emaús.
Outro deles era Betânia, por exemplo, onde viviam Marta, Maria, Lázaro, né? Então eram povoados próximos ali a Jerusalém. É como aqui, né? Nós moramos aqui em Curitiba, nós somos da capital, amém? Mas nós temos aí os irmãos da região metropolitana, né? Tipo os irmãos de Pinhais aqui, né? Então eles estão na região metropolitana aí de Curitiba. Então Emaús era um povoado ali na região metropolitana de Jerusalém, mais ou menos a 11 quilômetros. E eles estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. E nós vamos falar hoje sobre como Deus restaurou a alegria e a intimidade desses dois homens, e nós vamos aplicar alguns conceitos aí na nossa vida, amém? Então vocês sabem, nós estamos aí debaixo de uma palavra de que 2026 é o ano de maior intimidade com o Pai, de maior intimidade com o Filho Jesus, de maior intimidade com o Espírito Santo. E enquanto Deus então nos der palavras a esse respeito, nós vamos falar a respeito da intimidade com o Senhor. Então nós vamos ver que Jesus restaurou na vida desses dois discípulos a alegria e a intimidade com o Senhor. Então, para começar, vamos reler os versículos 13 e 14, e a partir daqui nós vamos aplicando algumas coisas à nossa vida. Então diz assim, versículo 13 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então vejam só, naquele mesmo dia, que dia? No domingo da ressurreição. Se você for ver o contexto, o início do capítulo 24 de Lucas, Lucas está registrando a ressurreição de Jesus. Então no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, esses homens eles decidem ir para Emaús, para esse povoado. E no caminho, quando eles estavam ali caminhando, né, fazendo a caminhada, eles falavam sobre os acontecimentos de sexta-feira. Os acontecimentos sobre a traição de Judas, sobre a prisão de Jesus, sobre o julgamento ali que fizeram com Jesus, os sacerdotes, Anás, Caifás, né, depois Pilatos, Herodes, enfim, né, sobre os flagelos, sobre a crucificação, sobre a morte. Eles estavam falando sobre esses acontecimentos. Agora vamos dar uma pausa aqui e vamos tentar imaginar o sentimento desses dois homens. Como é que eles estavam se sentindo? Será que eles estavam felizes nesse momento? Com certeza não, né? O texto mostra que eles estavam entristecidos. Com certeza eles estavam angustiados. Com certeza eles estavam temerosos. Com certeza eles estavam frustrados. Quer ver? Vamos reler aqui o versículo 17. Vamos reler. Diz assim, Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Olha só o detalhe agora, eles pararam com o rosto entristecido. Eles estavam tristes. Eles estavam frustrados, irmãos. Essa é a realidade. Por quê? Vamos entender por que eles estavam frustrados. Primeiro vamos entender o que é uma frustração. O que é uma frustração? É quando você faz uma expectativa e essa expectativa não é concretizada, não é realizada. E vocês sabem, quanto maior a expectativa, maior é o quê? A frustração, maior é a decepção, maior é a tristeza caso isso não aconteça. Então vamos dar alguns exemplos aí da vida real, tá? Eu já dei esses exemplos aqui em outras mensagens. Certa vez eu li, né, alguns dizem que é verdadeira ou não essa história, mas dizem que o Santos Dumont, que é o pai da aviação, aí, né, o inventor do avião, pelo menos nós acreditamos nisso, né? Os americanos dizem que não foi mas tudo bem. Dizem que quando ele viu que o avião, que foi ali o meio de transporte que ele havia criado, inventado, estava sendo usado para a guerra, como um recurso bélico, matando pessoas, ele ficou tão frustrado que ele se suicidou. Então essa é uma das histórias, né? Se isso é verdade, então foi por quê? Porque ele fez uma expectativa de trazer progresso, benefício à sociedade, e quando ele viu que a sua invenção estava sendo usada para a guerra, aquilo trouxe uma decepção, aquilo trouxe uma frustração, uma tristeza tão grande, que segundo a história, ele se suicidou. Então veja, uma expectativa que não foi
concretizada, né? Os irmãos lembram de 2014, né? Então nós estamos aí no ano de Copa, então vale a pena falar sobre isso. 2014, muitos brasileiros frustrados, né, na Copa do Mundo, chorando. Você vê a imagem ali do Mineirão, né, naquele dia fatídico, onde o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, né? E por que a maioria daqueles brasileiros estavam chorando ali no Mineirão? Porque eles fizeram uma expectativa de que o Brasil ganharia da Alemanha, irmãos. Né? Inclusive eu me lembro de entrevistas do Parreira, que era parte da comissão técnica da seleção brasileira, né? Se não me engano ele era o auxiliar do Filipão na época. Teve entrevistas que ele disse, não, nós já estamos com uma mão na taça, e isso e aquilo. Isso vai gerando no povo o quê? Uma alta expectativa. Mas para quem entendia de futebol, e eu sou alguém que acho que entendo um pouquinho de futebol, eu falava com meu filho, o Brasil não passa a Alemanha, irmão. Não passa a Alemanha. É claro que eu não esperava um 7-1, isso eu admito. Mas não foi nada surpreendente para nós o Brasil cair para a Alemanha. Peter, você ficou triste? Não, não fiquei, eu sabia que o Brasil cairia para a Alemanha. Eu sabia que a seleção da Alemanha em 2014 era de fato a melhor seleção do mundo. Agora, claro, se acontecesse algo que não era esperado e o Brasil passasse, é lógico, eu ia ficar feliz. Falei, cara, me surpreendeu, né? Mas eu já esperava. Já digo a vocês, irmãos, não esperem muito dessa seleção este ano. Baixe a sua expectativa. Se chegar na semifinal, chegou longe demais. Se chegar na final, comemore muito. Se ganhar o título, irmão, nós temos que comemorar muito, porque a seleção hoje, para mim, é pior do que Marrocos. A seleção de Marrocos é melhor do que a seleção brasileira. Então, baixe a sua expectativa. Se o Brasil pegar Marrocos numa fase eliminatória, é bem provável que perca. Estude futebol, seleção de Marrocos está tendo um investimento no futebol e está crescendo, né, muito em qualidade. No Sub-20 já deu uma goleada no Brasil, né, no Mundial Sub-20. Então é assim que funcionam as coisas. Nós temos que ser, muitas vezes, realistas e entender a realidade das coisas. Então o que é uma frustração? É uma expectativa que não foi suprida. Agora vamos sair dessas coisas assim que não fazem tanto parte diretamente da nossa vida, né? Vamos trazer mais para um contexto mais diário, né? Você mãe, por exemplo, né? Você sai de casa cedo, você vai ter aquele dia atarefado, né? Vai fazer as tuas coisas, vai ter que ir no mercado, vai ter que, sei lá, vir na igreja, fazer alguma coisa, né? O teu trabalho voluntário. Aí você diz para o teu filho adolescente, ó, levanta, né? Tira a roupa do varal, lava aquela loucinha que está ali na pia, dá comida para o cachorro, dá água para o cachorro, que eu vou ter que ficar o dia inteiro fora de casa. Aí você chega em casa, como é que está a casa? Aquela baderna, né? Teu filho está no videogame, jogando videogame, esqueceu de tudo, o cachorro está verde de fome, não tem uma gota de água no potinho do cachorro. Como é que você se sente, mãe? Frustradíssima, decepcionada, triste, com raiva. Então eram assim que os discípulos de Jesus estavam se sentindo nesse momento a caminho de Emaús, irmãos. Eles estavam decepcionadíssimos, inclusive com Deus, com Jesus. Qual era a expectativa dos seguidores de Jesus? Você sabe qual era? A expectativa dos seguidores de Jesus está no texto, versículo 19 e 21. Era que ele restaurasse Israel. Olha só, versículo 19 ao 21. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Olha só, versículo 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Então o que eles esperavam, irmãos? Eles esperavam que Jesus fosse um libertador não só espiritual, que Jesus fosse um libertador político. Eles esperavam que Jesus fosse um Moisés. O que Moisés fez lá no Egito? Libertou o povo não só espiritualmente, libertou o povo da opressão dos egípcios, da opressão de Faraó. Nessa época, Israel estava sob o jugo de Roma. Roma cobrava impostos altíssimos dos judeus, os judeus tinham que se submeter a Roma, e a esperança dos judeus era de que o Messias viria como um líder político e libertaria os judeus do jugo de Roma.
Lembra daquela passagem que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz assim: Senhor, quero te fazer um pedido. Jesus diz: qual? Eu quero pedir que na tua glória, um dos meus filhos se assente à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus diz: não, não é a mim que cabe decidir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Quem decide é o Pai. E aí os outros discípulos ficam com raiva de Tiago e João, porque a mãe dele fez esse pedido, né? E aí Jesus traz um ensinamento ali sobre ser o último, né? Enfim, aquele ensinamento do servo, né? Mas assim, qual era a expectativa da mãe de Tiago e João? Ela estava falando de se assentar ao lado de Jesus no reino dos céus? Não, ela nem pensava nisso. Ela pensava em Jesus como um governante político, como um rei, literalmente, e os filhos dela sendo ali os assessores de Jesus, né? Então, se fosse ter uma entrevista, Jesus dá uma entrevista, João de um lado e Tiago do outro. Como a gente vê no meio da política, né? Quando um político está dando entrevista, tem aqueles, os papagaios de pirata, né? Que ficam ali atrás, né? Para aparecer do lado ali do político, por exemplo. Era isso que ela queria, irmão. Eles não entendiam como o Messias, sendo crucificado, representaria um ato de poder e de vitória. Porque a cruz, como eu falei semana passada, era um ato de derrota. Era um símbolo de derrota, de humilhação, de fraqueza. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 1, ele vai falar sobre a mensagem da cruz. No versículo 18, ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. No versículo 23, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era uma loucura para eles entender que um homem sendo crucificado, morrendo, né, de maneira assim, horrível, era um ato de poder de Deus. Para eles era um ato de derrota. E aí Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para quê? Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, irmãos, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então a cruz era uma loucura para os judeus, e por isso que os discípulos de Jesus estavam frustradíssimos nesse momento, estavam entristecidos, estavam decepcionados completamente. Então vamos trazer isso para a nossa vida, vamos fazer algumas aplicações aí para nós. Talvez você esteja aqui frustrado com Deus, talvez você fez uma expectativa em Deus, e isso não foi suprido, né? Por exemplo, você orou, você clamou, você jejuou por alguém, e a pessoa morreu. Orei, clamei, jejuei, busquei, e a pessoa morreu. Você orou, jejuou, trabalhou, pregou, fez o teu melhor, e as pessoas rejeitaram a tua mensagem. Agora você se sente um fracasso, né? Porque você foi rejeitado, né? As pessoas não aceitaram aquilo que Deus colocou no teu coração. Até quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Jeremias, né? Gosto muito de Jeremias, porque Jeremias, ele foi um profeta muito usado por Deus, mas ninguém aceitou a palavra dele. Quando Deus chama ele, fala assim: você vai falar e ninguém vai te ouvir, tá? Não vão aceitar a sua mensagem, mas eu sou contigo. Te pus como um muro de bronze, como uma fortaleza diante deles, lutarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo. Mas saiba, Jeremias, não vão aceitar a tua palavra. Ele pregou a vida inteira, viu muitas profecias dele se cumprindo, como a destruição de Jerusalém, os judeus sendo levados cativos a Jerusalém, que era uma das profecias dele. Ele mesmo foi, sendo levado para a Babilônia, né, de Jerusalém para a Babilônia. Ele mesmo foi levado cativo para a Babilônia, viu as suas profecias se cumprindo, mas ninguém aceitou sua mensagem. Se fosse hoje, Jeremias seria um fracasso, né? Aquele pregador que ninguém aceita, que vai preso, que é perseguido, mas ele foi um sucesso diante de Deus. Fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Então a gente tem que ter expectativas realistas, irmão. Você pode estar sendo usadíssimo por Deus, trazendo a palavra de Deus, vão te rejeitar, vão falar mal de você, vão, né? Não pense que todo mundo vai aceitar de bom grado. Quando Deus me chamou e eu comecei a ministrar para os jovens aqui, né, eu pensei que iam aceitar aquilo que Deus estava não só fazendo na minha vida, mas pondo no meu coração, né?
E comecei a pregar, desafiar uma vida radical, uma vida de santidade, de pureza sexual e tal. Reuniram-se os pais dos jovens na igreja com os pastores para, né, me malhar, né? Mas eu me lembrei de Jeremias, né? Eu sou contigo, fica firme. Fiquei firme, prego até hoje. Sexta vim aqui, preguei a mensagem que eu pregava na época que eu era jovem. Terminei, um irmão falou assim, putz, isso que é mensagem boa, hein? É a mensagem que o pregador pode ser preso, né? Quando fala esse tipo de coisa. Jeremias foi preso. João Batista foi preso. Imagine João Batista, oh, Deus é amor, Deus ama vocês, irmão. Não, profeta. Deus me chamou para ser profeta, irmão. Então, às vezes eu quero ser mais mansinho, mais amorosinho, irmão, mas queima. Jeremias fala, não, isso queima dentro de mim, eu não consigo me calar. Não consigo. Falei para ele, cara, não adianta, cara, eu querer não falar essas coisas. Não quero agradar pessoas. Quero agradar a Deus. Quero no final da minha vida ouvir, servo bom e fiel. Você foi fiel, você falou o que eu te mandei. Se aceitaram ou não aceitaram, não tem problema. Porque existe um caminho para você conseguir agradar pessoas. Existe. É muito fácil agradar pessoas. Fácil fazer uma palestra que massageia o ego. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. E quando Deus nos chama para ser profeta, irmão, não é fácil, né? Temos que falar aquilo que Deus manda a gente falar, né? Não é assim que funciona, profeta? Mas você orou, você decretou, você determinou que o Brasil é do Senhor Jesus. Você ouviu profetas, né, falarem que tal fulano seria o presidente da nação. E que a política no Brasil seria isso, seria aquilo, e nada aconteceu. E quem você não esperava subiu a rampa. Aí a gente fica frustrado, né? Eu fiquei, meu. Eu ouvi caras falando tanta coisa, eu vi uns pseudo-profetas aí falando tanta coisa, que viram, que visão, que isso, que aquilo, que... Eu falei, meu Deus, que maravilha, não aconteceu nada. Nada daquilo que eles profetizaram. Eu não vi a justificativa deles, mas são falsos profetas. Por quê? Quando um profeta diz que está falando em nome de Deus e não acontece, a Bíblia fala que ele é um falso profeta, não sou eu. Então, cuidado quando você fala em nome de Deus, irmão. Tá? Cuidado, ó, Deus me falou, muito cuidado. Porque você está falando que Deus está falando. Né? E aí vem a frustração, por quê? Porque eu esperava algo, eu ouvi algo, me falaram algo, eu criei uma expectativa, nada aconteceu. Talvez a volta de Jesus surpreenda muitos também, tá? Leia, estude, porque nem sempre é como nós esperamos. Então, pastor, estou cansado, estou frustrado, estou me sentindo mal, estou decepcionado com Deus, com a igreja, com os irmãos, né? É normal, irmão, faz parte da vida. Imagina Elias. Deus deu uma palavra para Elias. Qual era? Né, uma certa altura do seu ministério. Manda, né, Acabe chamar aí os profetas de Baal e de Aserá, vai até o monte do Alto Carmelo e lá eu vou te mostrar o que fazer. Aí tem aquele desafio de Deus, vocês sabem, né? Elias ora e desce fogo do céu. Mata todos os profetas de Baal, enfim. Qual era a expectativa de Elias? O povo vai se converter, meu. Pô, os caras viram fogo descer do céu. Jezabel agora vai cair de joelho e vai se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria. Acabe sai frustrado, que era o rei. Sai frustrado do Monte Carmelo, vai até Jezabel. Olha, o Elias fez isso, fez fogo descer do céu, matou todos os profetas de Baal. Jezabel se arrepende, irmão? Jezabel diz que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã essa hora não fizer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Manda o mensageiro dizer isso para ele. Quando o mensageiro diz, ele fala, ferrou, irmão. Frustrou completamente ele. E ele começa a ter medo e foge de Jezabel. Faz fogo descer do céu, agora está fugindo de uma mulher. Por quê? Expectativa frustrada. Ele pensou, agora vem um avivamento sobre a nação. Nada. Assim estavam Cleopas e o seu companheiro. Frustrados, desanimados, temerosos, sentindo-se traídos, fracassados, voltando para Emaús, voltando para a velha vida. Como Pedro, né? Pedro, pós ali crucificação de Jesus, ele quer voltar a pescar, ele volta a pescar. Jesus também vai até Pedro para restaurar Pedro. Assim como Jesus foi até esses dois, Jesus vai até Pedro para restaurar Pedro.
Coisa tremenda, né? Acho que Deus está falando comigo, irmão. Acho que essa palavra é para mim. Tá bom demais, cara. Quando eu meditei sobre isso foi muito bom, sabe? Porque a gente faz expectativas irreais, que são nossas, que não são de Deus muitas vezes, né? Ao invés de ir para a Bíblia e ver, cara, a coisa não é do jeito, às vezes, que a gente pensa que vai ser, né? Olha só a continuidade, versículos 15 e 16. Eles estavam cegos, olha só. Diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, eles estão andando ali frustrados, Jesus ressurreto aparece ali do lado deles, eles não reconheceram. Por quê? Porque eles estavam com os olhos cerrados, eles estavam cegos, cegos espiritualmente. Eles não conseguiam perceber que Jesus estava ali, irmãos. Sabe por quê? Porque o foco deles estava onde? Na sexta-feira. O foco deles estava nas circunstâncias. Eles estavam tão focados nos acontecimentos de sexta-feira que eles não perceberam que o próprio Senhor ressurreto estava andando com eles. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Jesus se aproximou, irmãos. Então, ó, vamos entender que Jesus se aproxima dos seus. Ele se aproxima de você, ele se importa conosco. Mas, pastor, eu não sinto que Jesus está comigo. Irmão, isso é sentimento, tá? Não valoriza tanto o teu sentimento. Você tem que ter fé. O que agrada a Deus é fé, não é sentimento. Ele está perto, ele prometeu: certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso crer, eu não preciso sentir. Se eu sentir vai ser maravilhoso, mas o que eu preciso é crer. Nosso problema muitas vezes é a nossa cegueira espiritual. Nossos olhos estão nas circunstâncias, então nós não vemos o Senhor. Como Eliseu, né? Lembra da passagem lá de Eliseu? Na época de Eliseu, os judeus, os hebreus, né, eles estavam em guerra contra os sírios. E aí, sempre que o rei da Síria, ele armava uma estratégia contra o exército de Israel, Deus revelava para Eliseu a estratégia. Eliseu levava a estratégia do rei da Síria para o rei de Israel, e o rei de Israel conseguia escapar. E aí o que aconteceu? Né? O rei da Síria pensou assim: não, alguma coisa está errada. Tem algum dos nossos homens, que é X9, que está do lado de Israel, que revela para o rei de Israel a nossa estratégia de guerra. Tudo que eu tramo contra Israel dá errado. E aí os homens do rei da Síria disseram assim: não, rei, não é isso. É que lá em Israel tem profeta. E tudo que você fala aqui em oculto, Deus revela para o profeta lá em Israel, e ele que revela para o rei de Israel. E aí o rei da Síria falou assim: então vamos pegar esse profeta. Aí fizeram, né, ali um planejamento, viram onde ele estava numa cidade chamada Dotã. Então o rei da Síria pegou o seu exército e foi, cercou a cidade de Dotã. E foi ali para pegar Eliseu na cidade, né, para que ele não conseguisse escapar. No momento em que Eliseu acorda com o seu moço, né, ele tinha um ajudante, aqui não sei se é Geazi, né, não cito o nome, mas era o ajudante de Eliseu. Ele olha, vê a cidade cercada por carros e cavalos. O que o moço de Eliseu diz? Ai, meu senhor, nós estamos perdidos. É isso que ele fala. E aí o que Eliseu fala para ele? Calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele orou: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E os olhos do servo de Eliseu foram abertos, e ele conseguiu ver ao redor de Eliseu carros e cavalos de fogo. Ou seja, muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, esse é o problema. E aí Eliseu orou, deixou o exército da Síria cego. Aí falou: não é aqui que vocês estão procurando quem vocês querem. Levou eles para o rei de Israel. Aí o rei de Israel perguntou: o que eu faço com esses caras aí? Serve um banquete para eles e manda eles embora. Abriu os olhos, orou, eles voltaram a enxergar. O rei de Israel fez um banquete para o rei da Síria, ali para o exército da Síria, mandou eles embora, e por um tempo houve paz entre Israel e a Síria. Mas o detalhe aqui é que os olhos do moço de Eliseu estavam fechados. Então nós temos que orar para que Deus abra os nossos olhos, irmãos. Esse é o problema. Sabe por que às vezes nós estamos desanimados, frustrados? Porque os nossos olhos estão fechados, nós não estamos conseguindo ver Deus. Nós estamos com os olhos aonde?
nas circunstâncias. Você quer reconhecer uma pessoa madura? É quando a pessoa já não é mais dirigida por circunstâncias. É extremamente difícil isso, mas é a pessoa que a circunstância já não determina o comportamento, a atitude, o sentimento dessa pessoa. É isso que nós precisamos, né, entender e viver. Então, irmão, Deus está nesse lugar. Amém? Deus está nesse trabalho, Deus está nessa obra, Deus está nesse ministério. Você está num lugar que tem muito de Deus, essa que é a verdade. Tudo com muita simplicidade, mas com zelo, com excelência. Tudo com muita limitação, porque nós somos limitados, irmãos, né? Problemáticos, vulneráveis, mas o Senhor está conosco em nome de Jesus. É isso que importa, o Senhor está do nosso lado. Se você não tem esse sentimento, Deus precisa abrir os teus olhos espirituais, para que você veja. E aqui nós vemos porque muitas pessoas se frustram na igreja, né? Porque a pessoa pensa que a igreja é um lugar perfeito, né? De pessoas perfeitas. Aí quando chega e vê que não é bem assim, né? Que nós estamos aqui sendo tratados, né? E que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E que tem pessoas na igreja às vezes que são desagradáveis. E que às vezes também não é aquilo que eu esperava, né? E eu esperava que o pastor agisse comigo de uma maneira e agiu de outra, esperava que fulano de tal. E a gente vai vendo esses detalhes, a nossa expectativa não é suprida, o que acontece? Frustração. Então baixa a tua expectativa, irmão. Seja mais realista com aquilo que você precisa ser realista. Tem expectativas altas naquilo que você precisa ter expectativas altas. Entendeu? Senão, é frustração na certa. Né? E foi o que aconteceu com esses camaradas aqui, né? Tanto que Jesus chama eles de tolos, né? Pô, não conhece as Escrituras? Tudo que aconteceu tinha que acontecer, né? Com o Messias. Então vamos ver isso agora, para a gente já ir finalizando. Vamos ver os versos seguintes. Vamos ver a restauração de Cleopas e do outro seguidor de Jesus. Versículos 17 a 34 vão trazer isso. Mas antes de ler, primeira coisa que eu quero dizer, Jesus ele se aproxima, tá? Então, para restaurar, ele se aproxima. E aí ele vai fazer uma pergunta, ó, versículo 17 a 19. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Então, primeiro, Jesus se aproxima. Em segundo lugar, Jesus pergunta. Olha só, Jesus faz uma pergunta para eles, porque Jesus quer ouvir deles. O que eles estão pensando? E aí, terceira coisa, Jesus ouve com empatia toda a ladainha deles, né? Eles estão falando sobre Jesus, que foi crucificado para Jesus. Contando, você é o único em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram. Mal sabiam eles que é ele que havia sido crucificado. Então ele ouve com empatia toda aquela ladainha. Ouve sem julgar. Mas aí o que ele faz, irmãos? Ele repreende eles com as Escrituras. Quando eles acabam a fala deles, olha só, versículos 25 a 27. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então veja, Jesus pega a Bíblia e dá neles. Olha, versículo 27, olha só. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então veja, como é que Deus repreendeu os dois? Através da palavra. Da palavra. Então a Escritura é o instrumento pelo qual o Senhor nos corrige, o Senhor nos transforma, o Senhor nos edifica, sabia disso? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para instruir, para corrigir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. E aí eu quero corrigir aqui um erro que muitas vezes nós vemos nas igrejas, né? Pessoas fazendo algumas interpretações erradas da palavra. Mas pastor, a letra mata.
Ficar estudando demais a Bíblia vai matar, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, não está dizendo que se você estudar a Bíblia isso vai te matar. Se você buscar conhecimento bíblico isso vai te matar. No contexto, Paulo está falando da aliança da letra dada a Deus em tábuas de pedra através de Moisés e da aliança do Espírito dada através de Jesus. Então, quando ele diz que a letra mata, ele está falando da aliança da letra dada por Moisés em tábuas de pedra. Ela mata, por quê? Porque ela vem para mostrar que o salário do pecado é a morte, quem não cumprir vai morrer. Então veio para matar, não veio para vivificar. O que veio para vivificar é a aliança da graça através de Cristo Jesus. Não tem nada a ver com estudar Bíblia ou ler a Bíblia, porque senão a própria Escritura estaria se contradizendo. É porque a palavra de Deus, ela cura, irmão. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela exorta. A palavra de Deus, ela edifica. Como a Bíblia pode matar se ela é a palavra de Deus? Não é verdade? Então, são alguns erros teológicos que a gente pega texto fora de contexto e acaba virando pretexto, como a gente diz, né? Tem mais que a gente vai corrigindo aí no decorrer. Inclusive, isso que eu estou falando para vocês, a gente tratou em presbitério. Falou, não quero mais ouvir isso aqui, hein? Porque é um erro grave isso aqui. Né? Isso que a gente às vezes acaba ouvindo, né? Então a palavra de Deus, ela gera cura, ela cria fé, ela produz mudanças, ela edifica o caráter, ela transforma as circunstâncias, ela realiza milagres, exorta, corrige, nos conduz ao arrependimento, nos instrui nas decisões. Não existe restauração de intimidade sem a palavra de Deus. Jesus pegou os dois e conduziu eles pelas Escrituras. Ó, seus nécios, seus tolos. Vamos lá, vamos ver o que Moisés disse. Vamos ver o que os profetas disseram. É isso. E o coração deles ardia enquanto Jesus proclamava a palavra de Deus. E aí, quinta coisa, Jesus entra na casa deles, né? Senta-se à mesa e aqui ele finaliza essa restauração. Versículo 28 a 30. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Então veja que o avivamento veio em casa, né? Como nós temos dito aqui, que o avivamento ele começa na nossa casa, a partir um pão. Então eu quero dizer para vocês, convide Jesus para entrar na sua casa, irmão. Na sua casa físico aqui, ó, e também na sua casa literal, lá onde você mora. É isso que nós devemos fazer. Busque um relacionamento com Ele, e Ele vai se sentar à sua mesa. Não é isso que Ele diz em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Sabia que esse texto não é um texto evangelístico, irmãos? Isso a gente tem que corrigir também. Vamos evangelizar, né? Eis que estou à porta e bato. Pode dar certo, tá? Mas o texto não é evangelístico, o texto é para a igreja. Jesus está falando para uma das igrejas do Apocalipse, ou seja, ele está falando para pessoas que estão na igreja e às vezes não estão abrindo a porta para Jesus entrar. Então hoje eu quero desafiar você nessa manhã, abrir a porta da sua vida, deixa o Senhor entrar, irmão, ceia com Ele, desfruta dEle, é isso que está faltando, sabe? Por que às vezes está pesado, está frustrante o negócio? Porque está faltando intimidade, né? Põe ali um louvor na tua casa, né? Fica em oração, fica falando em língua, se você não souber o que orar, e você vai desfrutar de Deus, Deus vai desfrutar de você, como nós temos dito aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Então, o Senhor, Ele quer trazer esse descanso, e foi o que Ele fez, restaurou a intimidade com esses dois homens que estavam frustrados, e eles ficaram tão alegres, irmãos, que já estava anoitecendo, mas eles voltaram correndo para Jerusalém, né? Eles foram andando talvez, mas voltaram correndo, rapidamente, se encontraram com os demais discípulos, e Jesus já tinha aparecido para Pedro nessa altura também, e eles foram com certeza restaurados na sua
alegria. Então hoje eu quero orar para que Deus restaure a nossa intimidade, a nossa alegria. Como eu falei, se você chegou aqui, está frustrado com alguma coisa, frustrado com Jesus, frustrado com Deus, frustrado com a igreja, frustrado com o pastor, frustrado com alguém, é hora de você, ter os seus olhos abertos, que a tua cegueira espiritual caia por terra, porque Jesus está perto. Jesus está perto, e nós sabemos disso, mas muitas vezes os nossos olhos estão nas circunstâncias e nós não conseguimos ver Deus. Então abra a tua porta, abra a porta aí do seu coração, para que Jesus entre, para que Jesus sente aí a sua mesa, para que Ele mude todo esse sentimento aí que talvez esteja dentro de cada um de nós. Amém? Vamos fazer isso, vamos orar por isso. Vamos lá, vamos ter aí o nosso louvor, vamos cantar uma das músicas aí que foram cantadas no início, né? Pode ser, junto ao poço, pode ser.